Fala pessoal, mais uma questão aqui de vestibular de dilatação térmica. Uma peça de zinco é construída a partir de uma chapa quadrada de lado de 40 centímetros, da qual foi retirado um pedaço de área de 600 centímetros quadrados. Depois, que tirou esse pedaço, elevou-se de 50 graus Celsius a temperatura da peça restante. Sua área final em centímetros quadrados será mais próxima de qual valor? Ele deu aqui o coeficiente de dilatação linear. Ele deu linear, mas a gente está trabalhando aqui com área. Então, centímetros quadrados, então nós temos que tomar cuidado. Ele pediu a área final. Bem, para a área final, nós vamos aplicar a nossa relação de que a área final será a minha área inicial mais a minha variação da área. Então, minha variação da área será dada por área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura. Bom, nós sabemos que ele deu linear, mas a temperatura é de 50 graus Celsius, é considerada uma temperatura baixa. Então eu vou dizer que meu beta, para uma temperatura baixa, eu vou ter que ele vai ser 2 vezes o meu alfa, que o alfa é o que ele nos deu aqui na questão. Então, a minha área final será quem? Será a minha área inicial. Olha, ele tem um quadrado de 40 centímetros de área. 40 por 40. Isso é quadrado, os lados são iguais. Isso aqui me confere 1.600 centímetros quadrados. Ele disse que tirou um pedaço. Esse pedaço que foi retirado, ó, ele retirou esses 600 centímetros quadrados daqui. Ele tirou fora. Então, nosso quadrado ele ficou assim. Sem esse pedaço de 600. Se tinha 1.600, eu tirei 600, então sobrou 1.000 lá. 1.000 centímetros quadrados. Então, a minha área inicial aqui foi a área inicial do que restou, Como diz nessa questão, 1.000 centímetros quadrados. Eu não vou mudar para metro porque ele quer a área final em centímetros quadrados. Então vamos trabalhar com essa unidade. Mas, quem é a minha variação da área? 1.000 centímetros quadrados. Vezes o beta é 2 vezes alfa. 2,5 vezes 10 a menos 5 sobre graus Celsius. E a minha variação de temperatura que ele disse na questão, que é de 50 graus Celsius. Eu tenho graus Celsius dividido por graus Celsius. Isso me dá uma coisa dividida por ela mesma. Dá 1. Esse 1.000 aqui nós sabemos que é centímetros quadrados. Ó, aqui é centímetros quadrados. Vamos lá. Então a minha área final vai ficar 1.000 centímetros quadrados mais, eu vou transformar esse 1.000 aqui em potência de 10. 10 elevado ao cubo centímetros quadrados. 2 vezes 2,5. 2,5 vezes 2 vai dar 5. Vezes 10 elevado a menos 5. E aqui é 5 vezes 10 elevado a 1. Certo? Eu sou meu 50, 5 vezes 10. Então a minha área vai ser 1.000. E já sabemos que está tudo em centímetros quadrados. Eu vou colocar isso no final. Esse 10 elevado a terceira com esse 10 elevado a 1 aqui, eu vou somar. Vezes 5 vezes 10 a menos 5. Vezes 5 centímetros quadrados. Então a minha área final será 1.000. Olha, aqui vai dar 10 a quarta. 5 vezes 5 vai dar 25. 10 a menos 5 centímetros quadrados. Fazendo novamente. Eu teria aqui multiplicação de potência de bases iguais, eu conservo a base,
somo dos expoentes, ok? Isso vai me conferir uma área final de 1000 mais 25 vezes 10 a menos 1 centímetros quadrados. Que isso daqui nada mais é de 1000 mais 2,5 centímetros quadrados. Minha área final então é 1002,5 centímetros quadrados. Essa é a nossa variação da área, ok? Então vamos para a próxima. Essa daqui é para a gente sair um pouco da caixinha e variar um pouco nossa linha de raciocínio. Bem, temos aqui uma situação corriqueira, uma situação do nosso dia a dia. O tanque de gasolina de um carro com uma capacidade para 80 litros é completamente cheio a 10 graus Celsius. Ele estava no lugar que o posto estava e lá fazia 10 graus Celsius, tinha esse valor de temperatura. E aí ele se deslocou até um estacionamento. Só que quando ele chega no estacionamento, a temperatura é de 30 graus Celsius. Você pode supor que ele encheu o carro de madrugada, umas 5 da manhã, quando estava fazendo um frio, uma temperatura de 10 graus. E o carro é deixado no estacionamento. Aqui você pode dizer que já está início da tarde, vamos dizer, né? Perto das 13 horas. Então, sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a isso aqui, considerando desprezível a variação do volume do tanque, a quantidade de gasolina derramada é em litros igual a... Muito bem. O que nós temos aqui? Temos que perceber algumas coisas, que é o seguinte. Dilatação volumétrica é representada pela letra gama. A superficial é a beta, como a gente viu na questão passada. Mas o gama, para temperaturas baixas, nós podemos dizer que é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear em caso de sólidos. Na questão de líquidos, aqui é para sólidos, tá? Na questão de líquidos e gases, nós temos que o nosso coeficiente de dilatação ele tem que atender a dilatação real, que seria o que? A soma do coeficiente de dilatação do líquido ou do gás ou gás e somando com o coeficiente de dilatação do recipiente vou colocar o vaso que esse líquido se encontra. Ou seja, para você medir o volume de água, você precisa colocar essa água dentro de alguma coisa e medir esse volume. Seria o caso de um copo, o volume do copo, aí você mede o volume da quantidade de água dentro daquele copo. Você sabendo qual é o volume do recipiente, você sabe o volume do líquido. O líquido em si, por si só, não tem como você especificar o volume dele. O líquido só tem volume dentro de algum recipiente. Então, essa dilatação ela é dada tanto na dilatação do líquido como na dilatação do vaso que ele se encontra. Se for um vidro, o vidro tem um coeficiente de dilatação. Se você aquece muito o vidro, ele começa a dilatar, você tem que então somar a dilatação do líquido com a dilatação do vidro. Aqui ele está dizendo que a dilatação volumétrica, a variação de volume do tanque é desprezível. Ou seja, ele está me dizendo que o coeficiente de dilatação aqui do recipiente é desprezível, porque é muito pequeno. Desprezível. Despreza. Então, ele está me dizendo que meu coeficiente de dilatação real é exatamente o meu coeficiente de dilatação do líquido, que é o nosso coeficiente de dilatação aqui da gasolina. Então, nós temos então que a nossa variação de volume
é dada por volume inicial vezes nosso coeficiente de dilatação real, vezes a variação de temperatura que ele nos dá. Bem, com isso, entendendo isso, nós podemos agora relacionar. E ele quer saber a quantidade de gasolina derramada. Ora, se a gasolina derramou, quer dizer que passou o limite do tanque em litros. Vamos ver. Ora, ele está dizendo que vai ter uma variação de volume, que vai ser o volume inicial, que é 80 litros. Eu não vou transformar em metros, tá? Vou deixar aqui litros e vamos fazer a relação aqui para vocês entenderem como é essa transformação. Temperatura final é 30 graus, temperatura inicial é 10. Observem que, ao simplificar as unidades, que o grau Celsius está multiplicando e que o grau Celsius está dividindo, vai restar a unidade de litro. Então a minha variação já vai ser em litros. Não preciso fazer nenhuma outra transformação nessa questão. O que eu vejo as pessoas fazendo é transformar litro em metros cúbicos, em centímetros cúbicos, em decímetros cúbicos e jogar nessa fórmula e ter um trabalho dobrado. Para simplificar esse trabalho, então vamos deixar tudo em litros mesmo. Esse 80 aqui, vou fazer 8 vezes 10 litros. 1,1 vou deixar aqui. E aqui vai dar 20. 30 menos 10 não é 20? Esse 20 aqui, eu vou dizer que é 2 vezes 10. Isso daqui vai me conferir, então, a variação de volume de 10 aqui com 10 aqui, eu tenho 1 e 1. Se eu fizer 8 vezes 2 vai dar 16, vezes 1,1, vezes 10 elevado a menos 3, mais. Vou somar agora um desse e um do de cá. Bases iguais, na multiplicação somos expoentes. Então isso daqui vai me dar uma variação de volume de 16 vezes 1,1 vezes 10 elevado a... Aqui vai ficar menos 3 mais 2, menos 1 litros. Então, o que é a minha variação de volume? Minha variação de volume, 16 vezes 1,1. 16 vezes 1,1 vai ser 16, 16, 6, 7, 1. A vírgula só tem uma vírgula, uma casa decimal aqui. Então, é uma casa decimal aqui. 17,6 litros. Então aqui, ó, essa multiplicação aqui dá 17,6 vezes 10 a menos 1 litros. Logo, quem é a minha variação de volume, que é a minha gasolina derramada, é 1,76 litros. Tá ok? Derramou então quase 2 litros de gasolina. Valeu, galera. Espero que vocês refaçam essa questão, entendam ela direitinho, que geralmente é uma pegadinha de vestibular. Bons estudos e até a próxima.